Olá pessoal, graça e paz a todos, bem-vindos à nossa escola bíblica. Somos muito gratos a Deus que em sua infinita bondade e misericórdia nos permite conhecê-lo um pouco melhor para que a nossa adoração tenha ainda mais significado. É por isso que nós estamos estudando a doutrina de Deus com base em seus atributos. Já explicamos anteriormente que os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem é Deus. Saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão verdadeiro. Explicamos também que a teologia, para facilitar a compreensão desse assunto, divide os atributos de Deus em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, ou seja, são exclusivos dele e ele não os comunicou a mais ninguém. Desses, já estudamos sua aceidade, ou seja, ele é único e eterno, existe em si mesmo, não precisando de mais nada ou ninguém para existir. É também soberano em todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem, uma vez que fomos criados à sua imagem e semelhança. Assim, nós devemos ser santos como o santo é o Senhor. Outros atributos comunicáveis de Deus iremos ver mais à frente. Hoje, conheceremos um pouco mais sobre o atributo comunicável de Deus chamado amor. O amor de Deus é algo impossível de ser compreendido em toda a sua plenitude. A Bíblia diz que o próprio Deus é amor. Na verdade, por mais que apresentemos possíveis definições sobre o que é o amor de Deus, apenas aqueles que o experimentam é que entendem, mesmo que de forma limitada, o que realmente ele é. A Bíblia diz que o amor é um dos atributos de Deus. Aqui é importante entender que quando falamos em atributos, não estamos nos referindo a algum tipo de qualidade que possa ser acrescentada ao ser de Deus. Ao contrário disso, os atributos de Deus são aquelas características que descrevem a sua própria pessoa. É justamente por isso que o apóstolo João escreve dizendo que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Logo, o amor de Deus é parte integrante do seu caráter e por isso ele é insondável, incomparável, eterno, infinito, imutável, soberano e incondicional. A Bíblia fala do amor de Deus para com todos os homens, indicando sua preocupação com as suas criaturas. Isso também demonstra a bondade do Criador para com todos nós. Esse cuidado é comum a todas as pessoas. Isso significa que ele é bom para todos. Por isso faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva caia sobre justos e injustos, como o próprio Jesus menciona. No entanto, a Bíblia também enfatiza que Cristo é a manifestação especial e particular do amor de Deus. O apóstolo Paulo escreve que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ainda quando estávamos mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quero deixar claro que o sacrifício de Cristo no Calvário não é a causa do amor de Deus para conosco. Na verdade, a cruz de Cristo é o efeito desse amor. Lembre-se que a maior prova do amor de Deus para conosco é o fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda estávamos sepultados em nossos pecados. Algumas pessoas enfatizam apenas o amor de Deus e acabam diminuindo sua santidade, justiça, sua santa ira, sua soberania, entre outros. O resultado disso é uma visão distorcida que de forma alguma representa o verdadeiro Deus conforme revelado nas Escrituras. Não se deixe enganar. Deus é compassivo e misericordioso, paciente, pleno de amor e fidelidade. Ele mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, mas ele não deixa de punir o culpado. Uma vez que fomos alcançados pelo amor de Deus, nós somos impulsionados por seu Espírito Santo a viver esse amor. Não estamos falando de sentimentos que mudam de acordo com as circunstâncias. Estamos falando de fazer coisas. Esse tipo de amor incondicional na Bíblia é chamado ágape. O Senhor Jesus nos ensina então: como o Pai me amou, também eu amei vocês.
permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O amor de Deus em nossos corações nos leva a amar outras pessoas como Ele mesmo nos amou. É isso que o apóstolo João nos ensina também em sua primeira carta. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O amor também nos leva a demonstrá-lo de forma prática em nossas vidas. Desse modo, somos instrumentos pelos quais o amor de Deus brilha para o mundo. Isso não é uma recomendação, é mandamento. Isto se fomos feitos filhos de Deus. Assim, João continua. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar a seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Você está pronto para ser usado por Deus dessa maneira? Então é isso, pessoal. Chegamos ao término de mais um estudo bíblico. Espero que você tenha se sentido abençoado. Não perca a oportunidade de colocar tudo isso em prática ao longo desta semana, que através das suas ações, outras pessoas tenham o privilégio de conhecer um pouco mais do maravilhoso Deus a quem servimos. Muito obrigado por sua companhia. Não esqueçam de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo com parentes e amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, pessoal!